Oi, oi, gente! Começando mais um podcast, um PodNutri, que auxilia tanto estudante de nutrição e nutricionista a alavancarem de carreira. Hoje nós estamos com uma convidada mega especial, que é nutricionista esportiva, trabalha com uma nutrição descomplicada e sem terrorismo, já transformou e ajudou mais de 2.000 vidas em 8 países e também ela é empreendedora e mentora. Marina Gervásio, seja muito bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada por você estar aqui hoje, é um prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço o convite. E para quem está assistindo o podcast, ele vai estar disponível aqui no YouTube, no Spotify e também no Instagram, no @podnutri_cash. E para a gente dar início, Marina, tu contar um pouco sobre a tua história. Agora eu sei que tu tá dando mentoria para nutricionista, e é a mentoria para nutricionista de sucesso. E falando um pouco sobre a tua história, sobre a tua trajetória, como que foi esse caminho para ti se tornar uma nutricionista de sucesso? Então, assim, eu fiz outra faculdade antes, né? Contando um pouquinho, eu fiz 2 anos de engenharia agrônoma, que eu estudei no colégio agrícola, no ensino médio. Eu gosto dessa parte, né? Meu pai é agricultor, foi agricultor a vida toda, então eu tava nesse meio ali, né? De agricultura, fiz 2 anos. Mas, assim, desde o ensino médio eu já olhava nutricionista lá no restaurante, pensava, nossa, eu queria ser nutricionista, sabe? Eu uma vez até falei pra ela, Lourdes, eu queria ser nutricionista igual você. Só que assim, como eu já tava muito naquele meio, aquela coisa assim, ou era agrônomo, ou veterinária, e aí eu fiz o vestibular, passei assim de primeira, e aí eu fui aproveitar a oportunidade de fazer agronomia, né? Mas assim, nutrição já vem desde o ensino médio, desde os meus 15 anos por ali. Então comecei a faculdade, depois mudei, e a nutrição nunca foi esquecida, né, em mim, aí eu voltei. Fiz nutrição, comecei em 2016 na Univale, me formei em 2020 e foi só amor à primeira vista, como diz, né? Depois ali já fui engrenando. Como eu já tinha essa maturidade de que eu tinha certeza do que eu queria, do que era aquilo, e eu já estava meio afobada, como dizem, para se formar. Então, assim, eu entrei no primeiro semestre, já fui aproveitando todas as oportunidades, já fui indo em congresso, eu tinha sempre certeza que eu queria a área clínica, não importasse, né? O que, né? Eu sempre pedia, nossa, tomara que eu consiga ali a clínica, mas eu fui trabalhando para isso, fui focando nisso, em atendimentos, sempre voltado para a clínica, né? Então, eu me considero assim que eu já saí preparada para isso, né? Eu ficava treinando em casa com a minha mãe, consultava a mãe, consultava o pai, falava, mãe, senta aí, agora eu vou treinar, sabe, assim? Então, acho que é por isso que eu saí preparada, já mais preparada, porque realmente eu treinei muito antes, assim, sabe? E como que foi essa transição de carreira, né, tua? Porque, na verdade, ali trabalhava com agronomia, né? Como que foi pra ti você mudar, dar esse passo, esse start de mudança? Foi bem difícil, assim, porque meus pais sempre nunca me não colocava, assim, em posição de que a faculdade que eu tinha que fazer, mas era algo, assim, que eu estava lá, eles me ajudavam, e eu pensava, nossa, eu vou jogar 2 anos da minha vida, como que eu vou falar isso pra eles, né, que eu vou voltar pra casa que eu não quero mais. Foi difícil, mas assim, chegou um momento que eu não me via, eu tava lá na sala de aula, todo mundo assim, eu vou pro Mato Grosso, eu vou pra não sei aonde, e eu tipo, gente, eu não vou pra lugar nenhum, eu não quero isso, sabe? Então eu fui me encorajando a isso, falar, não vou, e nem que eu trabalhe, que eu faça alguma coisa, não sei o que eu vou tentar fazer ali para entrar na nutrição, mas eu me encorajei assim, falei para meus pais, não quero mais, não dá mais. Fiquei 1 ano trabalhei no shopping 1 ano. Sim. Fui juntando dinheiro ali, porque a faculdade a gente sabe, né, que não é muito em conta, e aí em 2016 eu entrei. Então em 2015 eu fiquei trabalhando, em 2016 eu entrei. E aí só foi, mas realmente é uma parte difícil. Mas eu creio que essa coragem que eu tive é a mesma coragem que me impulsionou para várias coisas depois na nutrição, né? Sim. Tem um termo chinês que eu gosto bastante, que fala Ikigai. Ikigai significa fazer algo que te dá motivação. Quando você acorda motivado para fazer algo. Então, você encontrar um propósito na vida. E eu acho que as pessoas hoje vivem muito frustradas, vivem muito perdidas, porque elas não encontraram o Ikigai delas. Por que elas levantam de manhã, né? Por que elas estão indo atrás do que elas precisam ir?
né? Uma motivação. Então, todos nós precisamos dessa motivação. Quando a gente tá, eu acho que igual tu, dentro da agronomia, tu tava fora do teu Ikigai, né? Não era o teu propósito. Então, a gente encontrar o propósito é importante também. E eu vejo que tu é uma pessoa muito disciplinada. O que é disciplina? É você fazer sem ter vontade de fazer. Eu tenho que fazer aquilo, né? E como que tu alcançou toda essa disciplina, essa constância que tu tem no trabalho, no CrossFit, né? Conta um pouquinho pra nós. Olha, eu devo um pouco aos meus pais, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa bem durona, assim, regra é regra, né? Então, desde pequena eu era aquela criança que, sabe, dia de chuva que ninguém ia pra aula? Eu estava lá, né? Eu não faltava no dia de chuva. Então, acho que isso já veio um pouco de criação. E entrando na nutrição, eu via, gente, ter um pouquinho de disciplina naquilo ali, o resultado vem, sabe? Então eu pensava, nossa, é disso que eu preciso, é da disciplina e o resultado vem. Então eu acho que é do querer muito alguma coisa, né? Por exemplo, nossa, eu queria muito tirar notas boas, eu queria muito me formar. Então o que eu preciso fazer, né? A gente às vezes age muito assim com a emoção. E tem um lado racional. Então, assim, a realidade é essa. A realidade precisa fazer o que precisa ser feito. Então, né, fazer o que precisa ser feito. Então, assim, e eu fui criando esse hábito, não, eu vou e deu. Tem coisas que eu não penso e só vou e faço, tipo CrossFit. Nem todos os dias eu acordo com vontade, nem todos os dias eu acordo bem. Mas eu sei que eu preciso fazer aquilo, que aquilo vai me trazer benefícios, então só vai. É o agir um pouco assim, ser dura consigo mesmo, né? Não tem adulta, você não vai fazer só trazer o que você a tua mãe quer. Pra tua vida real, exatamente, trazer minha mãe pra vida real. E na prática com o paciente, como que tu faz isso? Para o paciente ter essa disciplina e ter essa constância? Assim, as pessoas me conhecem um pouco mais pelo Instagram e eu tenho esse jeito, assim, mais, né, durona, como falam, mas os meus pacientes, eles me conhecem, eles sabem que eu sou bem queridinha, né? Olha, bem comenta aí. Se você for fofinha. paciente da Marina, comenta aí se ela é assim mesmo. Vocês podem comentar, porque eu tenho certeza que eles vão me achar uma querida, assim, né? Sim. Então, assim, eu já deixo, assim, alguns materiais extras sobre disciplina, sobre, né? Sim. Porque a gente sabe que não é só um cardápio. Então, ó, isso aqui está todo um passo a passo de como você vai, o que você vai precisar saber para ter disciplina, né? Então, eu faço essa conversa, eu oriento bem, né? Às vezes o pessoal vem, eu quero coisa mais prática, e aí eu olho nos olhos e falo, o mais prático nem sempre é a melhor opção. Então, faça o que precisa ser feito. Muda, você não tem 90 anos. Você tem essa idade, então, a não ser que você queira morrer amanhã, você não precisa mudar hoje. A partir do momento que você gostaria de mudar, de ter um resultado, muda hoje. Mas é tarde. Não é tarde, né? Então, assim, a gente tem uma conversa bem sincera e bem adulta, né? E eu vou guiando ali, deixo materiais de como ter disciplina, como ter organização, passo vários pontos importantes e a pessoa vai conhecendo, né? Porque tem gente que não tem disciplina, mas é porque também não conhece o que precisa fazer, né? Às vezes não foi muito bem orientado, então a gente tá ali para fazer esse papel, né? De orientar o paciente. Acho que o que combate que é a luta, digamos assim, da disciplina é a preguiça e a procrastinação, né? Então, isso tá sendo a luta hoje em dia. A gente vê muitas pessoas preguiçosas, que procrastinam tudo para amanhã, né? Então, acho que precisa também um pouco mais de ambição das pessoas, eu acho, né? Eu acho que a ambição é assim, não medir esforços para chegar no seu objetivo. Então, assim, se eu quero aquele objetivo, eu vou atrás. E a gente deixar transparecer isso pro paciente, deixar claro, igual tu falou, né? Tu precisa, você precisa. Ou você faz, ou não tem outro caminho, né? Deixar claro isso para ele também é importante, né? Exatamente. Na consulta, o que mais que tu utiliza nessa questão de disciplina e para a questão que é um paciente que procrastina muito, um paciente que é preguiçoso, que só dá desculpa? Então, eu oriento o seguinte, isso aqui, né, o cardápio é o seguinte, eu sempre falo que eu sou como o Waze, mas eu não sou Uber. Né? Então, o Uber é você. Então, eu mostro o caminho, quem vai trilhar é você. Então, eu já entrego algumas maneiras de como ele trilhar esse caminho. Por exemplo, a alimentação. O melhor restaurante, eu sempre falo para eles, é a cozinha da sua casa. Mas eu não cozinho, mas tem muita pressa. Ok, tem aqui uma lista de contatos de marmitas saudáveis, de restaurantes mais saudáveis, está aqui. Mas saiba que o melhor restaurante é a cozinha da sua casa. Então, não existe essa de o ser humano não saber o que está, não saber preparar nada.
Nossa, nós somos movidos à comida, então o mínimo é você saber o mínimo, né? Sim. Então, é questão de deixar tudo muito claro para ele ter a autorresponsabilidade. Não é querer jogar a responsabilidade pro outro. Que vai ser difícil, mas a gente facilita o caminho dele, Exatamente, né? Exatamente. E o que tu considera um atendimento de excelência? Um atendimento de excelência é aquele que os dois saem felizes, né? O paciente e o nutricionista. Então, e principalmente para mim, aquilo que quando o paciente ele sai aliviado, ele não sai assim, ele pode até sair um pouco assustado, né? Do que ele vai ter que construir, mas é assim, fazer o paciente entender, fazer ele entender qual o sentido do nutricionista. Nossa, por que eu não vim antes? É isso que eu gosto quando o paciente fala, nossa, por que eu não vim antes, gente? É isso aqui, é possível fazer, né? Então, assim, é quando a gente consegue desenhar um caminho possível e, com certeza, esse paciente ele vai mudar a vida dele em questão de saúde, de qualidade de vida pelo meu caminho. Então, eu sei que esse atendimento foi excelência, né? Dentro de um atendimento, na sua prática clínica, né, digamos assim, o que você utiliza para ter esse atendimento de excelência e fazer fidelizar esses clientes? Então, a gente sempre busca um atendimento... no meu consultório, agora eu montei meu consultório novinho, né? Parabéns! Obrigada. Então, assim, eu sempre tive o propósito de fazer algo bem aconchegante, que o paciente não se sinta dentro de uma clínica médica, né? Então, assim, aquele chão de madeira, aquelas cores, não é tudo branco, tudo clean, é mesa de madeira mesmo, vamos sentir na casa, né? Da avó, vamos sentir à vontade. Então, primeiro, acolher, né? Acolher aquela pessoa que ela já vem pedir ajuda, ela já não está muito à vontade, né, consigo. Ela foi ali porque ela precisa melhorar, ou seja, esteticamente, ou seja, por saúde. Então, primeira coisa, assim, é deixar o paciente à vontade. A gente tem água, a gente tem café, a gente tem um chocolatinho. Então, primeiro a gente faz, né, uma conversa aí bem legal. Eu quero saber o que ele faz, eu quero saber o trabalho dele, às vezes eu já me empolgo, a gente já começa a conversar sobre outros assuntos, assim. Então, acho que o primeiro lugar é tratar o paciente como gente, né? Como uma pessoa única ali na sua frente que... ter empatia, né? Exatamente, empatia, né? Segundo lugar é escutar o paciente e fazendo algo que seja possível com a realidade dele, com a rotina dele, né? Agora eu tô fazendo uma mentoria e eu até tô falando para as meninas, gente, não é o cardápio que você busca, que você faria para você, o paciente está na sua frente, então é um cardápio para ele, na realidade dele. Às vezes a gente gostaria, preciso tirar isso aqui não dá, mas ele vai conseguir fazer aquilo ali, então, e ele vai ter resultado, então vamos por partes, né? Não precisa fazer algo assim que ele não consiga. Então, o meu maior, assim, o que eu mais busco é algo que o paciente consiga fazer, e eu acho que é um processo, né? Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Então, a gente vai fazendo por partes, um processo. Eu acho muito importante também essa questão de ter o contato com o paciente, eles têm contato comigo, eu passo contato, a gente troca uma ideia, eu deixo bem à vontade, me chama, né? Às vezes a gente dá uma de psicóloga, sabe que terapia não tem nada a ver com isso, mas a gente ajuda, é isso aí mesmo, caiu, levanta. Então, é ter esse contato, né, com o paciente e esse contato aí humanizado, eu creio que é algo assim hoje mais importante. É que dá vontade, na verdade, da gente colocar tudo que a gente quer. Exatamente. Quando chega um paciente, a gente fala assim, vai ser só algumas metas. Mas é tanta bagagem que ele traz, dá vontade de fazer tudo, vamos colocar tudo, olha, você vai fazer isso. Ai, vamos. A gente dá até motivação em nós, mas a gente tem que pensar assim, né? Cada um tem o seu tempo, não adianta a gente jogar uma lista, você vai levar isso aqui, aí o paciente sai aquela lista que vai até o chão pra fazer ele sai assustado, porque é um monte de coisa, né? E ele tá começando agora. Eu coloco no máximo 3 metas, ou 2, assim, as mais emergenciais, assim, 2. Eu sei que é possível de fazer, super possível, e aí na próxima, cumpriu as 2, vamos botar mais 2, e assim a gente vai indo, né? Eu acho que é algo assim que instiga e que o paciente, quando ele consegue fazer, isso instiga ele a dar o passo a mais, né? Então, é bem mais fácil ele fazer 2, depois 2, depois 2, do que 10 que ele não consiga e aí não vai pra frente. Né? E como que você fideliza esses pacientes? Creio que... Você acha que traz, né, a fidelização deles?
eu faço uma dieta, que é o feedback que eu recebo, né? A tua dieta é muito simples, é comida do dia a dia, é comida de verdade. Então, é isso que eu busco passar para os pacientes, realmente, que é o lema ali do meu Instagram, uma nutrição descomplicada. Então, tem o arroz com feijão bem feito e pronto, né? Não precisa de coisas extraordinárias, não precisa de uma alimentação fora do financeiro do paciente. Então, é um arroz com feijão, é a batata mesmo. Ai, Nutri, eu não gosto eu gosto muito do meu pãozinho. Vamos colocar o pãozinho, mas é com o ovinho, é com a frutinha, né? Não é com açúcar, com gordura. Então, essa maleabilidade, de ser algo possível de fazer dentro da realidade, que não separa a dieta dela da dieta do marido, da dieta do filho. Não, eu falo, pelo amor de Deus, não façam isso. Vamos colocar toda a família junto, né? Então, é algo assim que aproxima família, né? E essa questão do contato com o paciente também, para fidelizar, eu acho muito importante, né? Ter esse contato com o paciente. Não é simplesmente dar uma dieta, o paciente vai ter dúvida, é muita informação em uma consulta, a gente fica ali quase uma hora falando, não tem como ele gravar tudo, né? Verdade. Então, assim, ó, tá aqui o meu WhatsApp, sempre que puder chama, às vezes eu tô ocupada, mas logo eu vou responder, vamos trocar uma ideia, né? Volta daqui 30 dias, vamos fazer avaliação, vamos ver o que deu certo, o que não deu, eu ajusto e a gente vai fazendo aí os detalhes, aí vai ajustando conforme o paciente conseguir. Então, isso é algo que é um diferencial, eu vejo como um diferencial, sim, porque os meus colegas, né, não tenho nada que falar, eu acho lindo, maravilhoso todos os nutricionistas, mas a gente às vezes vai no médico, alguma coisa assim, que a gente sai com mais dúvida ainda. Então, sempre que eu vou em um profissional, eu já levo isso. Nossa, eu não posso fazer isso com o meu paciente. Isso aqui eu vou fazer com o meu paciente. Nossa, o cafezinho ali, detalhe, eu gostei disso, eu vou levar para o meu paciente, sabe? Então, todos os lugares que eu vou observando, assim, o que eu gosto, eu sei que o meu paciente vai gostar também, né? Como eu gosto de ser tratado, eu sei que o próximo gosta de ser tratado, gosta de... Então, eu vou captando isso e vou colocando ali na minha consulta. Então, eu acho que esse contato, uma alimentação descomplicada, algo simples que consiga fazer, que seja dentro da realidade de todo mundo dentro de casa, isso é um diferencial, assim. Sim, e o que as pessoas perguntam muito também, assim, sobre precificação, né? Teve aqui a Carol Nutrindo Famílias na nossa última gravação. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E ela falou muito sobre, olha, se hoje eu cobro tal valor de consulta, é que teve um caminho a ser percorrido, né? Mas quando começa nos atendimentos, o nutricionista começa nos atendimentos, sempre fica com dúvida. Eu vou com base ao CRN, eu vou com base a tal Nutri. Como que eu coloco a minha precificação como Nutri, né? Qual que seria o valor do meu serviço também? Isso é importante, né? Isso é bem, bem interessante, assim. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter muito bem esclarecido na nossa mente o quanto vale o nosso trabalho. Nós temos que valorizar o nosso trabalho. Muito se fala assim, a nutrição é desvalorizada, né? Às vezes na faculdade eu escutava muito assim, Sim. Nutrição é desvalorizada. Mas na verdade quem valoriza a nossa profissão somos nós mesmos, sim, né? Então, eu não admito cobrar, né? O que é um preço justo? Para mim não existe um preço justo, né? Se você faz o seu trabalho e tem quem valoriza, você vai colocar valor naquilo, né? Claro que tem os cálculos básicos, assim, de precificar uma consulta. Você tem que colocar na ponta do lápis todas as suas despesas que você tem, o seu tempo, o seu lugar, o seu, né? Isso tudo, com certeza, tem que validar. Mas, principalmente, assim, qual é o valor de uma consulta? Você fica 1 hora com o paciente, você entrega tudo o que ele precisa para prevenir saúde, né? Para prevenir doença, para trazer saúde. Então, esses dias eu dei um exemplo lá da mentora, o seguinte, quanto você pagaria essa fase do Covid que teve? Claro que o Covid não foi algo controlado, porque é um vírus e tudo mais, mas assim, pergunta para uma pessoa que pegou Covid e passou mal, quantos que ela pagaria para não ter aquilo, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, a nutrição, ela traz a prevenção de muitas outras doenças. Então, isso, gente, já é uma coisa que tem que ser valorizada, imagina, né? Saúde é uma coisa que não tem preço, né? Então, a nutrição, ela tá aí para prevenir realmente essas doenças. Então, isso já basta para que a gente consiga valorizar muito a nossa profissão. Então, acho, assim, que a gente entrega
A gente entrega todo o cardápio, a gente entrega todo o caminho, a gente entrega saúde para a pessoa ter uma qualidade de vida. Então, a gente tem que, com certeza, valorizar isso. É o quanto você se valoriza também. É o quanto você se valoriza, exatamente. Sim. É toda a energia que você coloca, é muito trabalho por trás dos bastidores, né? Sim, isso eu acho que se o paciente também ele chega e fala assim, olha, Marina, eu achei caro. É porque ele ainda não entendeu o valor de prevenir aquelas doenças também, né? Dele cuidar da saúde dele. E se ele também não coloca como prioridade a saúde dele, ele nunca vai ver valor naquilo. Exatamente. Né? Teve um curso que eu fiz que eles comentaram sobre isso. Eles falaram assim, chega no teu paciente e fala assim... se você vai não precisa citar o nome dele, né? Pra não assustar o paciente, mas fala fulano. Fulaninho tava lá andando na rua e ele foi atropelado. Ele foi atropelado e subiu, passou em cima da perna dele. Vamos dizer que aquele fulano, um dia anterior, ele foi numa nutricionista e a nutricionista falou assim, ó, pra você prevenir doenças, pra você cuidar da tua saúde, pra você melhorar a sua qualidade de vida, pra você levantar com disposição, diminuir o cansaço, melhorar seu sono, melhorar seu intestino, você vai pagar somente isso. Vamos dizer que, vou colocar uma média aqui de R$300. Ele vai falar assim, eu não tenho dinheiro pra pagar isso, é muito caro. Ele vai dizer isso. Mas se aquele fulano, no outro dia, acontece um acidente desse, ele vai parar num hospital e o médico fala assim pra ele, olha, pra você voltar a andar, você vai precisar pagar R$5.000 pra gente fazer um tratar na sua perna. Ele vai achar caro ou barato aquilo? Ele vai achar barato? Porque é a perna dele. Então, quando a gente pensa na saúde, o quanto que você tá pensando, quanto tempo que você quer viver? Ah, eu quero viver os 100 anos. Tá, as pessoas não valorizam isso. Elas não valorizam o nutricionista que vai trazer vida, vai ajudar ele a ter mais vidas, né? Mais anos de vida. Então, até a gente trazer esse valor para os nossos pacientes, né? O quanto que é importante a nutrição na vida dele também é importante, porque às vezes ele vai na consulta, nem sabe por que ele tá ali, nem sabe a importância daquilo. Por isso que é importante explicar por que ele vai comer um ovinho, por que ele vai comer o pão com um ovo, né? E com a fruta. Por que ele vai comer uma salada ali junto no almoço, né? Então, explicar também os porquês, né? Exatamente. Isso é um detalhe que tem no cardápio. Ó, você vai comer isso por conta disso, né? Toda uma explicação do porquê que tem aquilo no café da manhã, do porquê que tem aquilo no almoço. Quando a pessoa sabe o porquê, realmente faz mais sentido, né? Ela estar fazendo. E realmente essa questão de precificação é exatamente isso. Eu estava vendo um vídeo essa semana e foi bem interessante porque tem uma sobrancelha que custa R$8.000, né? De uma profissional famosa. Sim. E aí eu admiro muito ela, né? Sei que... Sabe, né? Maravilhosa. E ela tava falando isso, eu cobro R$8.000, daí veio, né, uma paciente pra ela e falou assim, tem as mãos de ouro? Aí ela realmente assim falou, não tem as mãos de ouro, mas eu faço o meu trabalho por R$8.000. E aí ela falou, gente, pessoas valorizam, né, e sabem o porquê daquilo e fazem. Então, realmente mostrar essa importância, as redes sociais estão aí para mostrar essa importância da nutrição, de ir a um nutricionista. E não ter medo também, porque tem gente que tem medo. Eu vou colocar esse preço, mas se não tem nenhum paciente, se ninguém quiser se consultar comigo, ai meu Deus. Não, gente, aí você fica refém, né, de ficar trabalhando de graça, vamos dizer assim, né, você fica refém daquilo e realmente, aí a valorização que você busca da sua profissão é você mesmo que tá colocando para baixo, né? Porque você tem que, com certeza, valorizar isso. Realmente, essa questão de precificação, quando eu comecei, eu tinha um valor, hoje já é outro valor. E assim, você tem que persistir, porque você aquilo que você oferece é muito importante, você sabe da importância daquilo, e se você tá em dúvida de que, não sei se vale, então melhore o seu trabalho, né? Melhore o seu trabalho para fazer valer. Por que a amiga lá, a fulana, cobra isso? Não sei por que ela cobra tanto. Porque o trabalho dela é diferenciado, você pode ter certeza. Então, você desenvolva aí um pouco mais a sua consulta, estuda um pouco mais, entrega mais, né? Para o paciente, que você vai conseguir cobrar o que a fulaninha cobra, né? Muito bom. Isso mesmo. Não adianta o paciente chegar, você só dá o plano alimentar dele, vai para casa, tchau. Exatamente. Sua consulta vai valer barato mesmo. Exatamente. E o que tu acha que fez tu chegar até aqui? O que contribuiu para você chegar até aqui? A disciplina. A disciplina. A constância, né? Persistência, né? Não vou parar. Porque várias coisas deram errado, né? Isso hoje a Globo não mostra, né? Isso a gente não mostra, assim.
Mas não é fácil, né? Essa questão, como tu falou, eu lembrei, assim, de uma época que eu mudei o valor da minha consulta, porque realmente eu estava vendo que eu estava entregando muito e não estava lucrando muito. Eu pensei, eu vou precisar mudar, eu mudei meu espaço, tá num lugar mais confortável e tudo isso conta também. E eu fiquei uns 3 meses no negativo. Sim. E aí, o que outra pessoa faria? Não, vamos voltar, né? Vamos voltar. Eu falei, não vou voltar. Eu sei o que eu estou entregando. Eu passo 1h15 aqui com o paciente. Eu entrego tudo o que ele precisa para seguir, para melhorar, para se olhar no espelho e ver que, nossa, por que eu não fui antes? Eu tenho certeza disso. E então eu não vou diminuir, eu vou ficar aqui, eu vou insistir. E foi isso que fez, foi a constância, foi estar ali nas redes sociais todos os dias, entregando, né? Plantando e dando duro ali. E aí, depois deu, assim, foi uns 3 meses, eu insisti. E depois foi enchendo a agenda novamente, assim, né? Então, acho que essa questão de constância, fazer muito, porque hoje em dia... Falou a velha, né? Meu pai que fala muito, essa gurizada de hoje em dia, gente, realmente a gente tem que trabalhar muito, né? Verdade. Tem que trabalhar muito. Não é atender um mês e achar que, nossa, né? Tá a vida feita. Eu estou só aí 3 anos, eu sei que é só um grão de areia que eu fiz até agora. Então, muitas pessoas, elas fazem pouco e esperam muito. E... tem que ralar muito. Acho que 3 anos ainda é pouquíssimo, né? A Carol, maravilhosa, teve aqui semana passada, ela já está aí há anos, né? E eu trabalhei lá com ela, né? No consultório dela, ela me ensinou muito, assim, ela falou... porque é duro, não é fácil. Tem que trabalhar e muita gente se frustra, né? Porque a gente se vislumbra com títulos, vai dar tudo certo sempre e não vai, né? E a gente tem que estar preparada para cair, né? Tem que estar preparado porque vai cair, né? E só quer saber levantar. Então, eu acho que essa questão, assim, de sempre observando muito o teu paciente, o que ele busca, quais as maiores dores, e explanando isso, e estudando isso, e entregando muito ali, como eu falei, sem esperar, assim, um retorno amanhã. Não, gente, não é. Só entrega, e o resultado vem uma hora. É que você se sentir satisfeito te estagna também. Lógico, você tem que ficar satisfeito com seus ganhos, se valorizar, né? As pequenas conquistas, valorizar também, se agradecer. Mas também as pessoas ficam muito acomodadas, né? Mas o que eu percebo muito é que existem pessoas normais e pessoas anormais. Quem são essas pessoas? As pessoas normais são as pessoas que não tem problema você ser um anormal, né? Mas é uma pessoa que acorda, ela vai trabalhar, vai cuidar do filho, ela nasce, cresce, trabalha, estuda talvez ali, chega no final da vida, busca aposentadoria e morre. Essa é uma pessoa normal. E tá tudo bem se você quer ser um normal, né? Trabalha por alguma empresa, como CLT. Comum, né? Uma pessoa comum. Essa é uma pessoa normal. E a pessoa anormal é essa pessoa empreendedora, que ela vai ter que fazer alguma coisa diferente. Ela nasce, ela vai estudar, mas ela vai, assim, ela vai estar ligada ao que está acontecendo e ela vai querer fazer alguma coisa diferente. Então, assim, e depois ela vai crescer, vai empreender, vai investir, enfim, vai conquistar o que ela quer. Né? Então, às vezes, a gente tem que pensar o que eu quero ser. Eu quero ser aquela pessoa normal e tá tudo bem se você quer ser uma pessoa normal ou se eu quero ser uma pessoa anormal, se eu quero fazer uma coisa diferente. Se você decidir ser uma empreendedora, fazer uma coisa diferente, aí você vai ter que saber que vai ser difícil o caminho, né? Exatamente. Vai ser trancos e barrancos, vai ser uma luta todo dia, né? Mas você tem que estar pronto, é isso que tu falou, disciplina, constância, persistência, para alcançar os seus objetivos, né? Você tem que realmente sair da curva, como você estava falando, né? Ser uma pessoa anormal, se encorajar e abrir mão de muitas coisas, né? É muito bom ser CLT, que trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, esquece o mundo, né? Não tem isso, né? Assim, sábado, domingo, de manhã eu tô lá, faço os posts pra semana, já programo tudo, porque dia de semana eu tô atendendo, não tenho tempo, né? Então, não tenho tempo, né? Tem muito isso. Nutri, não tem tempo. Agora ali no Insta, tem muitas caixinhas ali. O problema é tempo de fazer os posts. Tempo a gente arruma. Então, é só pensar numa pessoa aí super famosa, Anitta, por exemplo. Ela
Não é, ela tira tempo para fazer o que ela quer, por isso que ela tem o sucesso que ela tem, né? Então você tem que deixar algumas coisas de lado, você precisa ter tempo de fazer o post, sim, porque é isso que vai te trazer paciente. Um post pode, vamos supor, uma consulta R$300. Um post pode te trazer 300, 600 reais, 900 reais. Então, como que você não vai ter tempo para fazer aquele post? Aquilo é o seu retorno do seu trabalho, né? Então, tempo a gente arruma, é organização. Não tem tempo para fazer, poxa, arruma porque isso é prioridade. O que não é prioridade? Eu dormi até mais tarde. Vai acordar cedo. E eu acho que existem fases também. Tem fases da nossa vida que a gente vai ter que se dedicar. Tu vai ter que se dedicar mais ao seu trabalho, vai ter que se dedicar. Eu deixei um pouquinho mais de lado da minha família. Às vezes a família vai para um passeio, você não vai poder ir. Existem fases, tá tudo bem. Você vai ter que se dedicar naquilo, se esforça. Às vezes até perder um pouquinho o sono ali, né? Tirar um pouco o tempo do sono para trabalhar. Mas isso é uma vida de empreendedor. Exato. Se você quer empreender, vai ser essa. Exatamente. Não é todo dia acordar e ter um melzinho lá te esperando, só coisa doce, só coisa boa, né? Exatamente. E qual conselho, assim, que você daria pra Marina de 5 anos atrás, digamos assim? 3 anos... Quanto tempo faz que tu se formou, na verdade? Vai fazer 3 anos agora em outubro. 3 anos? Então, vai dar uns 6 anos, né? Quando você começou a faculdade, qual conselho que você daria pra Marina? Eu faria pra ela, você tá fazendo pouco, querida. Faça mais. Faça mais, porque saia da curva, saia do comum, sabe? Na faculdade, assim, às vezes a gente rolava umas tretas, assim, porque a gente tem que se impor, né? A gente estuda, então, assim, essa questão, por exemplo, eu lembro muito bem que eu fui a um congresso, eu acho que eu tava no 4º mês de faculdade, assim, sabe? Tipo, não sabia nada com nada, mas eu fui. Né? E aí até depois, assim, uma professora uma vez me olhou assim, pra que você foi lá? Você nem sabe nada, você acabou de entrar na faculdade. Meu sabe? Deus. E aí eu olhei assim e pensei, eu tô no caminho certo, sabe? Então, assim, busca o que você quer, não tenha medo, assim, não vai pela mesma linha que todo mundo vai, faça acontecer, assim, sempre busca algo fora, né? E esses assuntos que são tão importantes quanto o conhecimento da nutrição, não ficar só na questão de, o que tem ali na faculdade, o que tem na matéria. Por exemplo, comunicação, eu vejo que é algo que eu desenvolvi muito isso e que com certeza foi um diferencial. Você sempre foi uma pessoa comunicativa? Não era muito comunicativa, não. Mas eu via que eu percebi que isso me dava retorno, né? Então, assim, todo o feedback que eu escutava, te conheci ali do Instagram, gostei do jeito que você fala, gostei da sua explicação, é isso. E eu vou, então é ali que eu vou investir, né? É ali que eu vou desenvolver. Então, se comunicar bem, falar bem, saber escutar o paciente, mas saber falar de uma língua que ele fala, né? Eu não vou falar em uma consulta, você não... Esse processo de regurgitação, né? Não, eu falo assim, você arrota, né? Então, assim, sabe? Então, essa questão de estudar um pouco sobre comunicação, de falar a língua do paciente é algo que é muito importante. Essa questão de postura é importante, né? Eu vejo umas fotos antigas minhas, assim, de recordação. Eu vou postar lá essa semana ainda, de eu fazendo biquinho, fazendo... Como Nutri? Já como Nutri, dentro do consultório, sabe? Tipo assim, biquinho, piscadinha. Não, gente, é postura de profissional, né? Então, eu estudei isso, eu via fulano e falava, nossa, isso aí tá diferente do meu, assim, né? Tem que mudar o negócio. Então, assim... Por isso que é importante a gente estar observando também, porque às vezes a gente fica igual, assim, fechado, só no nosso. A gente olhar como que as outras pessoas estão trabalhando, o que elas estão fazendo, é importante, né? Exatamente, essa questão de, se você quer passar autoridade, você tem que se comportar como uma autoridade, né? Então, assim, comunicação, postura, marketing, óbvio que conhecimento técnico junto, né? Mas economia, administração, né? Saber fazer a questão de cálculo, de economia, de aluguel, de internet, de água, de luz, senão vira tudo uma balaia de gato ali, e aí você não vai conseguir, com certeza, né? Ir crescendo. O que tu acha que tu fez diferente que deu certo pra você? Você acha que na tua caminhada, na tua trajetória, que tu fez diferente que deu certo, assim, pra você? Autenticidade, ser a Marina, em primeiro lugar, sem medo, né? Perder o medo de se impor, assim.
essa questão de que lá no Instagram eu sou... Como eu falei, na consulta eu sou muito boazinha. No Instagram eu me imponho, né? De maneira de assuntos que todo mundo tem dúvida. Não, gente, é isso. A literatura diz isso. Então, eu acho que sim, o que dá muito certo é essa questão de comunicação, né? De saber falar de forma que bate no paciente, assim, nossa, realmente é isso, sabe? Muito essa questão também de sempre buscar um diferencial, né? Como a gente estava conversando, se você cobra um valor é porque aquilo vale, mas você tem que estar bem consciente do que se realmente está valendo, né? Então, fazer essa questão do diferencial, essa questão da dieta descomplicada, é algo que eu vejo que é um diferencial que me levou a se destacar, porque é um feedback, eu queria algo, mas é que a minha amiga veio aqui, e aí você não dá a castanha do Pará com manipulado de R$500, R$600, é isso que eu busco, é isso que eu quero, sim, sabe? Então, acho que isso me fez alavancar. E essa questão de constância, eu estou ali todos os dias no Instagram, nas redes sociais, sim, pode chuva, sol, domingo, tô na casa de fulano, ciclano, eu tô ali fazendo material, fazendo conteúdo, sempre pensando assim, o que eu posso fazer para levar pro pessoal ali, que assunto eu posso explanar? Eu tô aqui no podcast, eu já tô pensando, daqui a pouco eu já vou já vou falar alguma coisa lá para levar, sabe? É quase que 24 horas ali, sabe? Eu vi uma vez que tu colocou assim, que tu falou ali no seu stories, porque eu te sigo, né? Sou seguidora 100%. Maravilhosa. Né? E aí tu colocou assim, que as pessoas têm dúvida, qual conteúdo que eu vou postar? O que eu tenho que postar? E tu falou ali sobre, tu atender o paciente, o exemplo, né? E tu teve uma ideia ali, durante tu já marca e pronto, já tem uma ideia. E aí, porque as pessoas fazem conteúdo como? Elas param para gravar o conteúdo e o que eu vou fazer hoje? Aí abre lá o Canva, um exemplo, para fazer o post do dia. Aí elas ficam perdidas, o que eu vou fazer? Então, essas ideias também tu tira no teu dia a dia, né? Como tu falou. Exatamente, no dia a dia. E aqui eu não... Aí, às vezes, não tenho paciente. Pergunta pra tia, pro tio. Ô, tia, que dúvida tu tem aí? Tu sabe o que é essa margarina aí? Tu sabe assim, tia, se você fosse no nutricionista, o que você perguntaria pra ele? Né? Pergunta pra mãe, pro pai, vai no mercado, para a pessoa no corredor, pergunta, sabe isso aqui? Tem uma dúvida nisso aqui? Vai ter, já fiz aí, 8 conteúdos, entendeu? Então, assim, sempre está à sua frente, é só você ter um pouquinho mais de observação, que os pacientes, eles trazem muito, né? Eu vejo, quanto de água tomar, né? Assim, a gente acha que precisa fazer algo extraordinário, mas o básico que eu bato na tecla, gente, o básico funciona, né? O básico explicadinho, por que você precisa tomar água, por que o paciente precisa tomar água. Bem explicadinho, funciona. E teve alguma experiência assim na tua vida que foi marcante, seja ela boa ou ruim, que tu pode nos contar aqui hoje? De paciente, assim? Paciente, a tua experiência como empreendedora, uma coisa assim que foi marcante, que marcou a tua história, tu diria? Eu tenho bastante caso, assim, bem emocionante, sabe? Eu tenho o caso de um paciente que ele veio pra mim, acho que foi o paciente que mais perdeu peso, assim, né? Ele veio pra emagrecimento, ele perdeu 30 quilos, só com dieta, atividade física. E ele fala assim, Marina, tu foi a luz no fim do túnel. Eu estava... A morte estava perto e eu não enxergava. Depois daquele dia que eu vim aqui, foi uma luz, assim, e eu fui seguindo aquilo e eu sou extremamente grato a você. Eu não saberia nem de que forma te agradecer, sabe? Então, é algo assim que marca, porque a gente tá ali no automático, né? Às vezes a gente sabe que a gente passa saúde, passa resultado, mas é algo que envolve a vida da pessoa por inteiro. Ele falou assim, tu reconstruiu a minha família, sabe, assim, é algo que vai, assim, muito além do só alimentação, né, eu tava perdendo minha família, eu tava levando meus filhos também tudo junto, eu tava, sabe, e assim, autoestima zero, e é uma coisa que eu ganhei vida, eu estava sobrevivendo e agora eu estou vivendo, ele falou, sabe, então foi, assim, algo bem... Mas também no começo eu tenho um caso assim bem marcante que eu atendia lá em Navegantes, no começo.
E aí, assim, é muito difícil. O começo é muito difícil, né? E aí eu tinha uma paciente, eu não tinha carro, eu pegava o carro da minha mãe emprestado, né? Mãe, empresta o carro, deixei até lá. E eu tava muito empolgada, era uma dos primeiros pacientes, assim, acho que já era a 4ª paciente, assim, eu preparei tudo, fui. Eu morava em Camboriú, fui até Navegantes de carro, confirmei tudo. E cheguei lá e lá não foi, né? Faltou, só era ela. E eu tava, assim, muito empolgada, eu fui com tudo, assim, nossa, vai ser no meu atendimento e tal. E aí eu voltei. E eu voltei de Navegantes até Camboriú chorando. Falava assim, não vai dar certo, não tem como, não vai dar certo. É muito difícil, muito difícil. E, então, assim, é o que eu falo. Quem cai ali, fica ali, porque realmente não é pra qualquer um, sabe? Eu poderia muito bem cair ali e falar, não vou pra trabalhar em outro, né? Tem várias outras áreas da nutrição que são boas e valorizadas. Falei, eu vou pra outra área. Cheguei em casa e falei pra mãe, não vou pra outra área. Minha mãe, não, tu vai conseguir, tu vai. No outro dia já acordei e falei, não vou deixar me abalar, eu vou continuar, sabe? É que o caminho de empreender não é reto, né? As pessoas acham que é um caminho reto. Tu vai conseguir, vai dar tudo certo, né? Não. É essas quedas. Então, assim, tem quem prefere a segurança, né? Porque realmente, se você tem um trabalho fixo, você tem a segurança, né? Mas a questão do empreendedorismo exige o arriscar, né? O passar por todas essas dificuldades. Massa demais. Gente, ela é toda da constância, disciplina, e é isso que a gente precisa para empreender também. Exatamente. E para finalizar agora o nosso podcast, queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que querem, as nutricionistas que querem ter sucesso. O que você dá agora de conselho, um up para elas agora? Eu acho que, em primeiro lugar, como a gente falou desde o começo do podcast, se valorize. A nossa profissão, ela precisa ser valorizada, mas quem valoriza somos nós mesmos. Então, coloca toda a energia que você tem. Se você realmente quer, você consegue. Porque eu não tinha nenhum apoio, vamos dizer assim, né? Tudo muito fácil e estou aqui, sou prova disso. E essa questão de valorização da profissão, estuda a questão técnica, estuda a comunicação, seja empático, não desista, tenha disciplina, você vai precisar fazer bastante, mais do que você imagina, você vai precisar trabalhar bastante, mas o trabalho ele recompensa, tá? O trabalho ele recompensa, é uma via assim, de mão dupla. Entrega tudo que você tem, tudo que você pode e o trabalho vai vir. Mas entrega com vontade, com disciplina e com constância. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Como que é a rede social da mentoria que tu dá? É @Marina Gervásio Mentora. Ainda tá aberta para fazer as inscrições? A mentoria está aberta até dia 12, né? Dia 13, até dia 11, dia 12 é a primeira aula, né? Então serão aulas ao vivo, as aulas ficarão gravadas, né? Então, sobre como fazer um atendimento com excelência, sobre como fazer dieta na hora, isso aí é muito importante, é um diferencial também, construir a dieta com o paciente, como fazer uma anamnese prática, naquela anamnese que não fica enjoativa, não fica prolongada, então assim, vou entregar tudo e mais um pouco. Você já viu que ela entrega tudo mesmo. Tudo e mais um pouco. Então é isso aí, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui hoje. Obrigada. E obrigada também a você que está nos assistindo. Não esquece de curtir, comentar. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau.